Bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Se ainda não fizeram isso, inscrevam-se no World Affairs in Context, no Substack e no Patreon para ter acesso a conteúdo extra. Lá vocês encontrarão mais material e poderão fazer parte da nossa comunidade. Eu adoraria ver vocês nessas duas plataformas. Agora vamos ao tema deste vídeo. A credibilidade da União Europeia está desaparecendo rapidamente. Eu costumo falar sobre o surgimento da multipolaridade e das plataformas alternativas de liquidação financeira que muitas nações do Sul global, ou mais precisamente da maioria global, estão buscando e criando como resultado da utilização coercitiva do dólar pelos Estados Unidos como arma econômica. Mas neste momento, precisamos abrir os olhos e observar bem de perto o que a União Europeia está fazendo com os fundos que confiscou da Rússia. Quase 300 bilhões de dólares em ativos soberanos russos. A maior parte está na Euroclear, na Bélgica. A UE pode aprovar o que é, na prática, um roubo desses ativos soberanos congelados já nesta quinta-feira, daqui a poucos dias. Há apenas um caminho para alcançar uma paz justa para a Ucrânia e para a Europa. Devemos continuar a forte resistência ucraniana com apoio político, financeiro e militar. Aqui está um relatório da CNBC. O Conselho Europeu está comprometido em encontrar maneiras de ajudar a atender às necessidades urgentes da Ucrânia para 2026-2027, incluindo seus esforços militares e de defesa. Portanto, conclama a Comissão a apresentar, o mais rápido possível, propostas concretas que envolvam o possível uso do saldo de caixa associado aos ativos russos imobilizados, afirmou um documento preliminar visto pela CNBC. O documento serve de base para as conversas entre os 27 chefes de Estado da UE, que devem se reunir em Bruxelas na quinta-feira. Precisamos observar de perto e entender que roubar fundos estrangeiros para financiar uma guerra por procuração será a ruína das instituições financeiras lideradas pelo Ocidente. Por quê? Bem, isso acontece porque essas decisões são extremamente politizadas e vão contra o princípio de que instituições financeiras devem oferecer um refúgio seguro para que nações estrangeiras armazenem seus ativos. É muito simples. Ninguém vai confiar nelas. Um roubo exige uma resposta, você concorda, incluindo medidas punitivas, que provavelmente serão uma resposta espelhada da Rússia. A Rússia pode confiscar ativos ocidentais atualmente em sua posse. Mas esse tipo de roubo também quebra a confiança global. E é isso que quero enfatizar. Ninguém vai confiar nos bancos ocidentais com seu dinheiro depois disso. Depois que a UE o sanciona e depois rouba seu dinheiro, quão estável é esse sistema? Você confiaria neles com seu dinheiro? Nesta semana, a Atway está pressionando fortemente para efetivamente roubar os ativos soberanos russos congelados a fim de financiar a guerra procuração contra a Rússia por meio da Ucrânia. Precisamos de uma solução mais estrutural para o apoio militar. É por isso que apresentei a ideia de um empréstimo de reparações baseado nos ativos russos imobilizados. O empréstimo não seria desembolsado de uma só vez, mas em parcelas com condições associadas. Também fortaleceremos nossa própria indústria de defesa, garantindo que parte do empréstimo seja usada para aquisições na Europa e com parceiros europeus. É importante destacar que não há confisco dos ativos. A Ucrânia teria que reembolsar o empréstimo se a Rússia pagar as reparações. Um artigo revelador foi publicado no veículo globalista Project Syndicate. Seu conteúdo não é muito original. É apenas mais uma repetição dos argumentos já conhecidos sobre a necessidade de confiscar os ativos russos e transferi-los para a Ucrânia o mais rápido possível. E, é claro, também para os chamados amigos da Ucrânia, seus parceiros, que naturalmente seriam os primeiros a se beneficiar. Eles aconselham os líderes ocidentais a aproveitar o momento e levar a ideia adiante. Podem nos impressionar mais uma vez tomando uma decisão concreta na reunião do Conselho Europeu ainda este mês. Um empréstimo de reparações baseado nos fundos russos congelados é, segundo eles, a escolha moralmente correta. E é muito curioso que se apele à moralidade nesse caso.
enquanto, do ponto de vista financeiro e jurídico, também seria uma boa política. Os líderes ocidentais de hoje podem corresponder a este momento histórico, assim como os líderes aliados vitoriosos fizeram no século passado, declara o artigo. Risível. Simplesmente risível. E nem vou começar a falar sobre as visões revisionistas da vitória na Segunda Guerra Mundial aqui. Naturalmente, o argumento em si não resiste a uma análise cuidadosa. Não resiste. Basta lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, foram impostas reparações a um Estado que havia capitulado na guerra. Um regime declarado criminoso pelos tribunais das potências vitoriosas. Mas o mais importante é quem está oferecendo esse tipo de conselho à Europa. Nada menos que Vladislav Rashkovan, um financista ucraniano e diretor executivo adjunto do Fundo Monetário Internacional, representando um grupo de países europeus. E o problema não é apenas que tais propostas poderiam destruir a imagem da Europa como um porto seguro para ativos globais. Cerca de 175 bilhões de euros, aproximadamente 204 bilhões de dólares americanos, quando convertidos em dinheiro, venceram neste mês a partir de ativos russos congelados. E nesta semana, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já propôs um novo passo ousado. Ela quer transformar 170 bilhões de euros em ativos russos, atualmente congelados na Euroclear, em um empréstimo de reparações vinculado ao próximo programa do FMI para a Ucrânia. Seu apelo foi rapidamente ecoado pelo chanceler alemão Friedrich Merz, que sugeriu um empréstimo sem juros garantido por esses mesmos ativos congelados, um que a Ucrânia só reembolsaria quando a Rússia pagasse as reparações. O que é muito interessante aqui, e não tenho certeza se isso se deve à incompetência ou apenas à falta de conhecimento histórico, é que as reparações partem do pressuposto de que a Ucrânia sairia vencedora, apesar de o presidente Trump, por exemplo, ter dito ontem que não acredita que a Ucrânia possa vencer uma superpotência nuclear. Isso não é novidade, é apenas bom senso. Segundo a Bloomberg, os Estados Unidos parecem estar atrasando o plano liderado pela União Europeia para que as nações do G7 confisquem os ativos russos congelados. Dados do Instituto Kyle mostram que entre julho e agosto deste ano, a Ucrânia recebeu cerca de 7,5 bilhões de euros em apoio financeiro e humanitário. Dos fundos recentemente alocados, 86% vieram de instituições da União Europeia. Os Estados Unidos reduziram efetivamente seu apoio financeiro ao regime de Zelensky, e a Europa agora está se esforçando para fornecer mais recursos para continuar a guerra. Na Europa, o Reino Unido, a França e a Alemanha são os que mais pressionam para confiscar e usar os ativos russos congelados. Vamos ver se eles terão sucesso. Eu te mantenho informado. Espero que você considere apoiar meu trabalho. Torne-se assinante aqui no YouTube, no Substack e no Patreon. Adoraria te ver também nas minhas plataformas alternativas. Você as encontrará nos links na descrição abaixo. Te vejo de volta aqui amanhã. Tenha um ótimo resto de dia. Cuide-se.